Esse capítulo 3, ao versículo 1, quando Paulo menciona assim, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, né? A pergunta, qual o motivo da prisão de Paulo? Por que Paulo era prisioneiro? Vamos melhorar essa resposta, está dentro. A Isabel falou por causa do evangelho, vamos melhorar mais. Ajuda ela aí. Está dentro, aí já saiu um pouco fora. Vamos ficar dentro do evangelho. Ela falou, ó, por causa do evangelho. Eu só quero. Por que foi preso? Por causa do evangelho. O que ele estava fazendo com esse evangelho? Pregando. Mas eu entendi, Brian, porque eles contestavam, né, os judeus, os fariseus, eles não acreditavam na ressurreição. Né, os saduceus lá, eles não acreditavam na ressurreição. Né? E também tinha aquela ponta da inveja. Lembra na pregação do Marconi, que é mencionada a inveja? Né? Então, assim, o motivo da prisão de Paulo, né, por ter pregado as boas novas a respeito de Cristo Jesus. Aí os líderes religiosos, né, sentiram-se o quê? Ameaçados pelo ensinamento de Cristo, né? Que não criam, eles não criam no ensinamento de Cristo. E quem, nós estamos falando de quem? Quem eram esses líderes religiosos? Judeus. Né? Povo que Deus escolheu. E eles não creram, povo que tinha acesso às profecias, esses líderes, ouviram os profetas, tinham acesso às leis. Aí quando Paulo começa a falar, né, eles presenciaram Jesus, mas eles crucificaram também o próprio Jesus, mas eles não aceitaram, né, não se sentiram ameaçados pela pregação, pelos ensinamentos de Cristo, que não criam, que ele era o Messias, estavam pressionados, né, pressionando os romanos, a prender Paulo. Olha bem, olha o jogo político aí, né? Você está vendo? Você falou a palavra-chave, né? Endureciam o coração. Coração duro. Um coração duro já era, né? Lembra que a Bíblia, não sei onde que fala, que a palavra, né? Ela, se seu coração for de barro, na hora que ela bate, ela vai endurecer. Mas se for de cera, na hora que a palavra bater, vai derreter. Então, por vários motivos, eles endureciam o coração, não aceitavam, os ouvidos, não, né, batiam e voltavam. Sabe quando a pessoa está fechada, era o que eles faziam. Sabiam que estava errado, porque uma vez que eles tiveram acesso aos profetas que anunciavam e tudo mais, Jesus repreendeu eles, né? E aí eles começam a fazer essa pressão aos romanos, para quê? Para prender Paulo. Olha bem, levá-lo a julgamento por traição e por excitar a rebelião aos judeus. Onde que está isso? Atos, capítulo 28, versículo 18 ao 31. Depois vocês podem ler lá, que a gente não vai ler agora para a gente poder ganhar tempo. Né? Eles acusam Paulo de excitar o tumulto. Né? Aí eles prendem Paulo, e o que eles fazem? Paulo então vai, apela, né? Apela que a sua acusação fosse ouvida pelo imperador. E eles então vai levar Paulo vai ser levado para Roma. Correto? Mas lembre, irmãos, que Deus está no controle de todas as coisas. Tá? Deus está no controle. Embora estivesse em cárcere domiciliar, tinha convicção que Deus tinha controle de tudo. Aí vem mais uma perguntinha para a gente poder pensar aí, ó. Será que as circunstâncias
o leva a imaginar que Deus perdeu o controle do mundo? Quantas pessoas, nesses 2 últimos anos aí, que achou que o negócio está fora de controle? Essa situação da guerra. E agora? Né? Eu não gosto de falar de política, irmão, porque para mim, casa do Senhor não tem que falar de política, sabe? Não tem que falar de política. Mas será que as circunstâncias o levam a imaginar que Deus perdeu o controle do mundo? Será que você já viveu alguma circunstância, algum momento, alguma situação que você achou que Deus perdeu o controle? Ou você viveu alguma situação que Deus, você chegou a pensar que Deus não tem controle daquilo? Como Paulo, devemos lembrar de que não importa o que aconteça, Deus sempre está dirigindo os assuntos do mundo. Esse mundo, irmão, está no controle de Deus. Não vamos pensar que Deus deu as costas para esse mundo. O mundo jaz ao maligno, o mundo está condenado. Mas esse mundo está no controle de Deus. Ainda, né, Deus está no firmamento desse mundo. Um dia ele vai ser destruído, e vai ser destruído por Deus. Não é por homem, não é por obra de homem. Vai ser por Deus. Deus manda o sol, Deus manda a chuva, Deus, olha o firmamento, olha o universo, olha as estrelas, olha tudo. Deus está no controle dessas coisas todas, né? Então a gente vê, essa noite mesmo eu estava lá, orando, falando com o Senhor, olhando para, né? O céu estava lindo, uma ventania, mas uma ventania que deu ali no Capelinha. Mas você olhava para o céu assim, todo estrelado, bonito. Falei, Senhor, mas não é um vento, mas as telhas do homem lá estavam. Mas o céu, mas estava bonitão. Você fala, não vai chover. Né? As nuvens estavam, né, correndo assim. Parece que elas estavam brincando de pega-pega. Né? Mas o céu, olha aquelas estrelas lindas lá. Então, gente, Deus está no controle. Né? Então a gente não tenha, né, não tenha dúvida, não deixa que nenhuma situação, não deixa que homem se assumir poder, que homem vai fazer o que não faz, irmãos. Sabe, eu gosto muito da profecia de Daniel. Sabe, quando tem lá a estátua, e na montanha tem uma pedra, e aquela pedra desce, e ela esmiuça totalmente aquela estátua. Que figura o quê? Que aquela pedra figura a igreja, o novo reino, que é o reino, é a igreja do Senhor. Esse é o reino soberano, poderoso, né? Puro, santo, imaculado, mas que as portas do inferno não prevalecerão. E não vai haver outro reino poderoso que não seja o reino da igreja. Esse é o único reino, né? Vocês já estudaram o Daniel? Não estudou o Velho Testamento ainda não, né? Mas vocês vão ver como que é bonito lá, aquela experiência daqueles reis. Vocês vão ver, gente. Sabe como que é bacana? Eu tenho uma apostila com o Andrade, né? Eu acho que quem vai dar Daniel deve ser o Giovanni, que domina bem melhor do que eu. Mas aí ele também tem essa apostila. Vocês podem pedir para vocês tirar, cada um ter, maravilhosa, sabe? Mas ele figura que não vai vir outro. Hã? Você quer? Boa. Aqui na biblioteca, eu acho que tem ela. Dá uma saudade. Hã? Está no site também? Aí, ó. É bacana demais. Mas ela está no site com as figuras e tudo? Com as gravuras? Depois vocês olham, né? É muito bacana, sabe? E isso quer dizer para nós, gente, ó, que Deus, ele tem domínio absoluto, tá? Domínio absoluto. A gente tem que descansar no Senhor, irmãos.
Sabe o que a gente tem que fazer? É o que Paulo, ele motiva as igrejas. Orem para os governantes, não importa quem seja. Para quê? Para quê? Para que eles possam governar. Se eles estão governando bem ou não, irmãos, para que eles possam ter paz, a gente ter paz também. Porque naquela época a perseguição era tremenda. E se eles não pudessem governar em paz, eles iam trazer tribulação para a igreja. Então Paulo fala, ora, para que Deus possa dar a eles sossego lá no governo deles, e eles vão deixar a igreja em paz. E é isso que a gente tem que fazer. Sabe? É isso que nós devemos fazer. Ora, seja quem for que entre, Senhor, né, que a igreja viva, continue vivendo em paz, com o propósito de pregar o evangelho e se fazer conhecida por meio da sabedoria e do amor do Senhor. É isso que é importante. Né? Esse é o nosso papel. Tá beleza? O plano de Deus, nós lemos até o 13, não foi, Brian? Então, dos 2 ao 6, né, resumindo aí os versículos 2 ao 6, o plano de Deus não foi revelado às gerações anteriores. Isso aqui é muito bacana também. Não porque Deus quisesse esconder alguma coisa de seu povo. Oi? Desculpe. Eu tenho uma sensibilidade assim na audição. Aí eu entendi alguém falar assim, onde que está? Aí eu... Você ouviu? Então tá vendo, ó. Hã? Agora, nós lemos do 1 ao 13, não foi? Agora esse ponto que eu vou falar está do 2 ao 6. 2 ao 6. Então vamos lá. O plano de Deus não foi revelado, né, às gerações anteriores, não porque Deus quisesse esconder alguma coisa de seu povo, mas porque sua intenção era revelar-se somente no momento mais oportuno. Deus planejou que judeus e gentios formariam um único corpo, a igreja, né? A igreja. Sabia-se pelo Antigo Testamento que os gentios receberiam salvação. Deus, por meio dos profetas, né, Deus anunciava, olha bem, aí é onde que a gente tem que, e quem tinha as leis, né? Deus deu a lei, mostrando o seu amor, porque as leis eram amor, né? A gente conversando aqui, né, Rosilane, as leis eram organização, o povo não tinha organização, o povo era totalmente desorganizado, então Deus manda uma lei para dar ordem, né? Para que eles pudessem ter limite, para que eles pudessem saber o que fazer, ok? Mas também a lei, né, uma lei, a partir do momento que, se ela fosse manifestada, qual que seria o sentimento daqueles que recebem? Irmãos, quando você recebe uma disciplina, que ela vai te trazer benefício, né, que ela vai te abrir seus olhos, que ela vai te ajudar a evitar de você cometer um erro, você vai ficar feliz, você vai agradecer. Assim, poxa, que bom, né? Então a lei era com esse intuito, com esse propósito, de aviltar, né, mostrar o pecado, né, apontar o erro, né, e também de apontar, né, aviltar o pecado e apontar, de servir de aio para Cristo, porque aquilo ali era o que? Momentâneo. Mas viria um sacrifício perfeito, que nós estamos vendo aqui em Éfeso, que era o de Cristo. Abre em Isaías capítulo 49, versículo 6. Pedi a Rosilane para ler para mim. Isaías 49, versículo 6. Olha aí, irmãos. Aí, né, quando eu estiver no Velho Testamento, estudando o Velho Testamento, se essa passagem, que ano que foi falado isso? Quando foi falado? Está mencionando gentios, as extremidades da terra. Então, quando fala de gentios, está falando de nós, porque nós somos gentios. Nós não somos Israel, né, descendentes de israelitas. Não somos. Nós somos descendentes de gentios.
Você é africano, eu também sou, meu irmão. Né? Não é? Então veja bem, mas só que o profeta, ele fez o que o povo não fez. Os profetas anunciavam que a salvação viria também para os gentios, né? Porém, aí só que, mas nunca havia revelado no Antigo Testamento que todos os judeus e os gentios se tornariam iguais no corpo de Cristo. No entanto, no Velho Testamento você não vê, né, falando que eles se tornariam iguais. Agora, no Novo, no próprio livro de Efésios, você vê que Deus mostra que Cristo, ele vai derribar aquela parede da inimizade, que é a lei, e se torna um corpo. Veja bem. Até porque não podia falar isso, porque senão ele entraria em contradição. Né? Porque os judeus tinham prosélitos que se tornavam judeus, que eram adeptos às leis, aos princípios, né? Fazia a circuncisão, não é mesmo? E se falasse que eles se tornavam um, naquela época, o negócio poderia cair em contradição. Eles poderiam usar isso para contestar todo um manuscrito, toda uma carta. Perfeito? Mas, no Novo a gente vê. No entanto, esta igualdade foi alcançada quando Jesus destruiu a parede de separação e de judeus, entre judeus e gentios, quando Jesus destruiu a parede de separação e de judeus e gentios, criou um só corpo com Deus, né? Que é essa passagem de Efésios, capítulo 2, né? Versículo 14 e 15, que é um dos versículos que eu vou usar para fazer a ceia domingo, né? Porque ele diz, versículo 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que os dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Acabou isso, né? Acabou, não existe mais, né? Nós somos um só corpo. E o restante do texto, que o Brian leu, né, do 7 ao 13, ali, resumidamente, é um privilégio admirável ser capaz de aproximar de Deus com liberdade e confiança. Talvez falta isso em alguns irmãos, e vocês têm essa missão de encorajar os irmãos a aproximar de Deus com confiança, gente. Sabe? Seu irmão, entra no santo do santo com confiança. Com confiança. Você não vai ser morto porque você foi lavado pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele te cobre. Você é santuário do Espírito Santo. Fale com Deus com confiança, aproxima de Deus com confiança, relacione com Deus com confiança, relacione com o Espírito Santo com confiança. Isso é um privilégio para cada um de nós, né? Ser capaz de aproximar de Deus com essa liberdade. No Velho Testamento vocês vão ver como que eram os rituais para poder, né, os preparativos, né, que eles tinham que fazer, irmãos. Eu fico imaginando se fosse nos dias de hoje. Nossa, mãe. Pensa. Hã? Não, não acompanhava não, irmão. Não acompanhava não. Muitos não conseguiriam não. Você vê que a ceia, né? Nos deixou a ceia para que a gente pudesse lembrar do sacrifício. Significa que, se não fosse, né,
no primeiro dia da semana, estando vós reunidos com o fim de partir o pão, talvez muitos nem lembrariam mais do sacrifício de Jesus Cristo. É mesmo. Mas por que é isso? Sempre porque não desenvolve um relacionamento por meio da fé e com sabedoria, com amor. Por isso, gente, que a gente tem que saber, né, quais são as suas bases. Quais são as suas bases? Né? Você está crescendo em cima de quê? Né? Você está crescendo, a sua casa está sendo construída em cima de quê? A sua dependência está em quem? Não é mesmo? Se amanhã esse prédio tiver um terremoto cair, e aí? Acabou a igreja de Cristo no Altorosa? Né? Ou nós vamos nos reunir naquela praça ali? Né? Rapaz, eu achei bacana vocês, desses anos todos de instituto, vocês foram os primeiros a fantasiar para divulgar folhetinho. Foram os primeiros. E olha, desde 2011. Né? Vocês foram os primeiros a colocar, né, se fantasiar, entregar folhetinho ali fantasiado, chamando para vir para um evento de uma EBF. A maioria de nós ficaria apreensiva na presença de tão poderoso soberano, mas graças a Cristo e por meio da fé e das nossas orações, podemos nos colocar diretamente na presença de Deus. Sabemos que seremos recebidos de braços abertos. Por quê? Porque nos tornamos filhos de Deus pela nossa união com Cristo. Você é filho, irmão. Você se tornou filho. A sua identidade é de filho de Deus. E é por isso que você pode ter essa liberdade de conversar com Deus como seu pai, porque Ele é o seu pai. A multiforme sabedoria de Deus seria conhecida pelos anjos, principados e pelos potestades, forças que se opõem. Olha como que é interessante, né? A multiforme sabedoria de Deus que é manifestada na igreja está sendo conhecida pelos anjos. Veja bem, que amor é esse? Por isso que ele fala que amor é esse. Deus realiza no meio de nós coisas que Ele nunca realizou no meio dos anjos. Deus faz e vai fazer coisas no meio de nós que nunca foi feito. A relação que Ele tem conosco não é como Ele tem com os anjos. Olha que bacana isso, irmãos. Não é que pintam uma pontinha de inveja dos anjos pela igreja, não é isso. Mas eles ficam admirados dessa relação, né, de Deus conosco. Mas lembre-se que o sacrifício perfeito foi de Jesus Cristo, o sangue dele, e ele nos adotou como os seus filhos. Beleza? Alguma pergunta aí? Aí nós vamos dar continuidade, vamos caminhar. Aí a gente vai ler do versículo 14 ao 21. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peça a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender
qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Então, veja bem, né? É só ligar os textos aí que vamos fechar isso aí, porque ele diz, uma vez que ele pede para a gente poder entrar com confiança, com liberdade, né? Para você desenvolver o amor que você tem por Deus, por meio de Jesus Cristo, que você acredite, né, na sua adoção como filho, ok? Por que que isso é? Para quê? Porque aqui Paulo, nesse texto que a Gisele leu, Paulo quer que os cristãos conheçam profundamente a Deus. Profundamente a Deus. E experimentem todas as dimensões do amor de Cristo por nós, para que o próprio Cristo possa habitar no coração de cada um. Quais são as dimensões? Altura, largura, profundidade. É isso. Às vezes a gente vê pessoas quebrando a cabeça, querendo entender qual que é a altura, qual que é a largura, qual que é a profundidade. É no sentido, irmão, busque o desejo de conhecer profundamente o amor de Deus. Mas como você vai buscar isso? Acreditando que você vai poder ter, que você tem essa liberdade de aproximar de Deus com liberdade, com confiança, acreditando na ação do Espírito Santo, acreditando plenamente na sua salvação, acreditando no poder da palavra. Tudo isso funcionando, o que vai acontecer? Né? Os cristãos vão conhecendo profundamente a Deus e experimentando todas as dimensões do amor de Cristo por nós. Lá não fala que amor é esse. Paulo não fala o amor de Cristo me constrange. Não é? Então, se você vai conhecendo dia após dia o amor de Cristo por nós, para que o próprio Cristo possa habitar no coração de cada um. E isso acontecerá se os cristãos viverem autêntico, viver uma vida autêntica, né? Uma vida comunitária. Olha aí. Olha o segredinho aí, né? Uma vida comunitária, uma vida autêntica, uma vida comunitária. Uma vida que tenha o amor com raízes, uma vida que tenha o amor como raízes e alicerce. Por isso que eu perguntei, né? Quais são os fundamentos, né, que você está construindo a tua casa? Ok? A realidade nova, trazida por Cristo, vai além de todo conhecimento e só pode ser experimentado na vivência do amor. Toda a dimensão do amor, né, do amor de Cristo, do conhecimento de Cristo, né, altura, profundidade, largura, só pode ser experimentado na vivência desse amor. Quanto mais você vive desenvolvendo o amor de Cristo, você vai experimentando o amor de Cristo na sua vida, você vai conhecendo o amor de Cristo na sua vida. E onde você vai viver isso? Uma vida comunitária, né? Na igreja, essa igreja se fazendo conhecida na sociedade, com as pessoas. Vão chegando gente, entrando gente, né? Quanto mais gente, mais trabalho, mais exige da igreja, mais exige de todos os membros, né? Vai exigir cada um, vai exigir mais professor, vai exigir mais gente para poder preparar
está preparando as crianças, né, as meninas, mas daqui 10 anos, meu filho, 20 anos, talvez vocês nem estão aqui mais. E quem vai dar continuidade ao trabalho das mulheres? São elas. Mas se já não estiver fazendo esse trabalho de campo aí de preparação, elas não vão ter condições. Ok? Então, assim, é tranquilo, né? Quando a gente começa a pegar a carta, né, vendo os contextos, aí já vai sendo tranquilo. Alguma pergunta? Aí, Braz, você pega a visão do negócio. Você começa a desenvolver, conhecer a Deus em todas as dimensões. E voltando lá no capítulo 2, lá, que a gente tem que se fazer conhecido, com amor e sabedoria. Você está conhecendo a Deus em todas as dimensões. Esse amor, o que a pessoa vai ver? Em quais áreas esse amor de Deus manifestando na sua vida, na vida da igreja que está desenvolvendo esse amor? Todas. Em todas as áreas. E aí, gente, né? E aí que entra essa questão, porque a gente sabe que tem muitos lugares, tem muita dificuldade de receber determinadas pessoas, de aceitar certas pessoas, de tratar certos assuntos. Por quê? Por quê? Desenvolveu todas as áreas. Exatamente. Irmãos, a gente não vai levar ninguém para o céu, não, só. E nem vai salvar ninguém, não. E ninguém vai te condenar, não. Pode ter certeza. Eu não tenho nenhum problema, não tenho dificuldade, não tenho medo de conversar, de aceitar, de ouvir, né, de ir em qualquer lugar. Não tenho problema, né, porque essas coisas não vão me contaminar. Porque eu tenho que tomar cuidado, não é o que entra, mas sim o que sai. É isso que contamina. Jesus deixa isso bem claro, né? A gente tem que tomar cuidado com os nossos olhos, ok? Né? Eu gostei quando a Rosilane citou, né? O irmão está pregando e ele está lá bebendo. Aí ela viu ele bebendo. Isso afetou ela? A Bíblia fala que a gente não deve servir de pedra de tropeço. Perfeito, né? Eu não sei qual foi, depois daquela ação, qual foi a postura da irmã. Mas qual que deveria o certo? Na hora que ela viu, não sei se lá tem presbítero, se lá tem... Porque se ele é um pregador, né? Se ele é um pregador, ou então é um homem, chamasse o irmão, o marido, né? Não sei se ela compartilhou com o marido, né? E chamasse e falasse, irmão, ô Vanildo, eu vi fulano tomando uma timbuca ali. Aí o Ivanildo, tá, vamos orar, ir lá, não ir lá, mas numa hora, Senhor, me dê uma hora propícia para conversar, porque eu não sei o que está acontecendo, né? Não sei qual é a situação desse irmão, né? O que foi o problema que o levou dele estar ali? Será que ele tem um problema com o vício, com o álcool? Será que ele é um alcoólatra? Será que ele é com a esposa? Será que foi uma fraqueza, uma recaída? Será que o Senhor me usou para me ver que ele tem um problema que estava escondido, agora eu vendo, eu vou poder ajudar ele? O importante é a gente sempre levar para o lado positivo das coisas. Uma vez que a gente começa a levar as coisas para o lado negativo, aí dá ruim, né? Por isso que eu sempre já briguei muito nas igrejas, né? Porque às vezes as pessoas veem algo, a primeira coisa que elas vão fazer é a fofoca, sabe? E isso é ruim. De repente o Braia casou agora, né? De repente ele está saindo do serviço dele, ou daqui, a Isabela pede uma carona. E ele está com a magrela dele aí e fala, dá para levar, se fosse eu, fazer o Júlio, não vai dar não, filho. Não anda não, ué. Eu te amo, meu irmão, mas não tem como não. Né? Aí, e eu, meu amigo, e se for, eu vou te agarrar aqui, que eu morro de medo. Ó. Eu vou te matar sufocado. Né? Mas aí você dá carona para Isabela. Aí você está indo, cara, porque a Isabela vai lá para o Eldorado, vai seu caminho. Alguém que te conhece, né, conhece a Thaís, vê, nossa, viu o Braia lá com a mulher. Primeira coisa a fazer, pega nem é MSN, é o WhatsApp, né?
Tá, não, primeiro tenta bater a foto ainda, né? Hoje já tem uns que tentam bater foto. Tá. Nossa, essa aqui ficou boa. Bater um print, né? Envia. Olha aí, Thaís. Olha aí o safado do seu marido. Você entendeu, gente? Né? Então, assim, né, por isso que o desenvolver, né, com sabedoria, desenvolver a fé no amor, porque Jesus, olha a postura, eu gosto sempre de usar os exemplos de Cristo, que é melhor, quando ele deparou na situação daquela prostituta, sabe? Que os homens arrastando ela, levando lá na frente dele, o que ele fez? Qual foi a postura dele? Primeiro ele ficou olhando para baixo, respeitando ela, porque talvez ela estava nua. Entende-se que aqueles caras rebentaram a porta. Já sabia que ela era uma prostituta, já sabia onde encontrar aquela mulher. E cadê o homem que estava com ela? Por que eles não levaram o cara? Aí vai, pega a mulher e sai com ela, arrastando a mulher. Mas porque no coração dos caras não era nem a intenção de querer pegar Jesus. Né? E o que Jesus, né, a forma que ele trata. Olha como o próprio Zaqueu, né, o público cobrador de impostos. Irmãos, e é interessante, depois que estava lá na casa dele, depois que ele ouve Jesus, o que ele fala? As pessoas sempre condenando ele, que ele é cobrador de impostos, né, porque ele era judeu, mas ele prestava serviço para os romanos, cobrando impostos. Então eles tinham raiva dele. Mas depois que ele ouviu Jesus, o que ele fala? Senhor, eu estou disposto a pagar 3 vezes mais, se porventura eu fui desleal com alguém aqui, mais ou menos isso. Olha que bacana. Eu não sei se levanta alguém e fala assim, você cobrou um imposto errado, viu, caboclo? Entendeu? Talvez ele ficou sabendo até do Mateus, que também era cobrador de impostos, e Jesus perdoou, Jesus abraçou, Jesus acolheu, e serviu de motivação para ele subir naquela figueira. Exatamente. Assim, teve jeito para o Mateus, tem jeito para mim. Exatamente. Então, irmãos, assim, minha motivação com vocês, quando vocês verem algo que vocês julgam estar errado, procure o irmão, procure o presbítero, procure o Giovanni, conversa com ele. Giovanni tem suas lutas, mas esse irmão, ele manifesta graça. Ele manifesta a graça. É um dos poucos irmãos que eu conheço que manifesta graça. Ele não vai julgar pelo o ouvir, ele vai querer ir lá, vai querer conversar, vai querer saber, sabe? Porque é assim que nós temos que fazer. Né? Então isso é muito importante. Porque Jesus não julgou. Que de repente ele tinha esse problema, né? Aí ia ser ajudado e ser liberto. Porque nós temos, gente, nós temos alcoólatras, nós temos viciados, nós temos pessoas com problemas de cigarro, nós temos pessoas com vários tipos de problemas dentro da igreja. Né? Mas é claro que são assuntos que não é coisas que tem que chegar aqui e falar na frente. Mas quando a Rosilane cita assim, que tem que ser homens, que tem que assumir, e tem que ser preparados, cheios do Espírito Santo, porque homens, se não forem preparados, né, dependendo da situação, que um presbítero, se não for preparado, aí o irmão chega e fala, preciso conversar com você, estou chegando aqui, mas eu acabei de espancar minha mulher lá em casa. E aí, qual vai ser a postura? Qual vai ser a atitude? É complicado, irmãos, né? É complicado. Eu vivi uma situação uma vez que a mulher falou assim, hoje eu vou matar ele, viu, Júlio? Vou matar o cara. Aí eu tive que ir lá, Ela estava com um punhal debaixo do travesseiro. Eu tirei ela de casa. Ela falou, já que é até a morte, então hoje eu mato o cara. Mas o cara não teve jeito. O cara é alcoólatra, o cara é pedófilo, pornográfico, uma série de coisas.
E aí as pessoas falam que não, deixar a mulher num casamento desse, numa situação dessa. Eu falei assim, estou pegando a sua mulher e estou tirando ela dessa casa aqui hoje. Não estou tirando, irmão. E você não procura mais. Acabou. É complicado. São situações que esses homens estão... Às vezes as pessoas acham bonito ser presbítero, quer ser presbítero. Ô, irmãos, eu sinceramente, eu daria tudo se eu pudesse só passar pano aqui nessa igreja aqui. Qualquer outro lugar. Nossa, mãe. Eu ficaria feliz demais. Ficaria muito feliz, muito contente. Nossa, tem noção. Porque que nem eu brinquei aquele dia, Brian. Não vai ser fácil para mim não, meu filho. Não é só para mim, com todos os homens. Né? Então a gente tem que orar, sabe, irmão? A igreja tem que orar. Não pode, a gente tem que... Eu tenho que orar, não podemos ser coniventes com coisas que estão erradas, sabe? E na hora que você falar, vai ser um divisor de água. Né?